Fala galera, mais um vídeo aqui do canal TV Botafogo Notícias, canal onde você fica 100% informado sobre o conteúdo dia a dia do Botafogo. E se você for novo por aqui, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para você ajudar a gente a crescer e espalhar aí o amor botafoguense para todo o Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um react aqui sobre o reportagem do ESPN falando sobre o Botafogo, sobre o Lúcio Flávio, sobre o novo técnico do Botafogo, o Thiago Nunes. Vamos acompanhando aqui certinho e durante o vídeo a gente vai comentando. Falou, gente? Mas não se esquece, dá like aí já antes de começar o vídeo para o YouTube poder entregar nosso vídeo para mais pessoas. Certo você apostar no auxiliar que os jogadores pediram. Não, esse é o cara. E não vem com esse papo não, professor, que não tinha essa convicção, porque tinha. Os jogadores pediram. Esse é o cara, ele conhece o clube, é só repetir o que o Castro fazia que vai dar tudo certo. Aí depois o time começa a cair pelas tabelas, já não é mais e não serve nem mais para auxiliar. Está demitido. Tá aí, ó. Lúcio Flávio não é mais auxiliar permanente do Botafogo. O Botafogo informa que por decisão de John Textor e do departamento de futebol, Lúcio Flávio deixa o cargo de auxiliar técnico permanente. O clube destaca o profissionalismo, comprometimento e caráter no período em que representou nossas cores no comando da equipe Sub-23. E no etc. Nem vou ler o resto. O Lúcio Flávio é maravilhoso. E no desafio, como pode tirar da tela. Nem vou ler o resto. Essa parte que importa, então vou ler. E no desafio, me disse aqui, não, lê porque importa, então tá bom. E no desafio como técnico interino da equipe profissional, o Botafogo agradece o profissional e deseja sucesso. Sucesso Essa é a frase. Por isso que eu não queria ler. Protocolar. Não, e o técnico interino, assim, ele não era interino. Porque se as coisas estivessem dando certo, ele até o final do campeonato ia ser campeão. Isso é ser técnico interino? Mas ele foi anunciado até o final do ano. Foi efetivado. Não, ele foi anunciado como técnico até o final do ano. Eu brinquei com isso lá no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, né? Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser entrar lá e interagir com a gente, tá? Clica no nosso link que vai estar o grupo do WhatsApp. Eu brinquei lá essa semana. Se o Tiquinho não tivesse perdido aquele pênalti contra o Palmeiras, né? O Botafogo teria ganho de 4-1. E se o Cuesta não tivesse falhado no segundo gol do Bragantino, né? No último jogo, o Lúcio Flávio tava aí sendo chamado de Deus, de Guardiola, de Mourinho, enfim. Só que as coisas não aconteceram, deu tudo muito errado e o Lúcio Flávio pagou a conta. Não que eu esteja aqui defendendo ele, tá ligado? Não dava pra ele continuar porque ele vacilou pra caramba, né? Os resultados não vieram. Mas se os jogadores também não tivessem cometido falhas individuais, estava todo mundo feliz da vida e o Botafogo aí era praticamente campeão brasileiro já. Do ano. Pra mim isso é técnico, não é interino. Agora, é claro, se ele fosse campeão com o time jogando muito, havia uma boa chance dele ser mantido pro ano que vem. Ele foi anunciado dessa forma. Eu, inclusive, defendi aqui que ele fosse, junto com o Carly, mantido no cargo, achava que ele tinha condições. Mas eu acho que ele sucumbiu a um ambiente pesado do Botafogo. Ele não teve força mental para sustentar isso. A culpa nunca é dos jogadores. Uma vez que sai, a culpa também é dos jogadores, Abel. Só que é diferente. Vou voltar 5 minutos no tempo. Você falou, o que faz no Cruzeiro? Coloca uns garotos para jogar. Pega os meninos da base do Cruzeiro e põe para ver se não faz gol. Que a solução é sempre mudar de técnico. Volta pro Botafogo. Volta pro Botafogo. Eu acho, e na época em que eu defendi a manutenção do Lúcio Flávio, eu defendi com um porém. Quando, acho que era a Roberta Barroso que estava lá, trouxe a informação. Fez isso atendendo a um pedido dos jogadores. Aí eu já falei na época, eu botei um parênteses. A diretoria, se ela tem a intenção de colocar, é uma decisão dela. Ela não pode fazer atendendo. Ela tem que ter o controle do que ela está fazendo. Ela não pode entregar essa responsabilidade de definir o rumo do clube na mão dos atletas. Ela tem que saber que ela é a gestora. Se ela entrega na mão dos atletas e os atletas escolhem o Lúcio Flávio, havia um erro no processo, não no nome. Para mim era o nome. Agora, com o tempo, foi sendo provado que não era suficiente o nome do Lúcio Flávio. Como eu acho que não vai ser suficiente o nome para ser campeão do Thiago Nunes. Acho que não. Posso estar errado. Mas posso fazer uma chegou pergunta? um momento também de impossibilidade de seguir o caminho que o Botafogo estava seguindo. Não dava mais. Nesse caso específico, os jogadores têm mais responsabilidade ainda. Professor, Pode, faça essa para você.
3-1, Botafogo 3, Palmeiras 1. Pênalti para o Botafogo. O melhor jogador do campeonato, que inclusive o técnico anterior foi mandado embora, que estava tirando, mudando o time inteiro, aí eu concordo, que era o Bruno Acabei de falar isso. Lage, vai bater o pênalti. Botafogo faz 4-1 ali, praticamente... Aqui a gente estaria... Se faz o 4-1 ali, o campeonato já estava decidido. Mas tem aquele velho ditado que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? Se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui gravando vídeo pra vocês. Falando que foi ótimo. Aí a culpa é sempre do técnico. 4-1 faria ali, pênalti pro Botafogo. O cara cobra daquele jeito, goleiro do Palmeiras defende. Aí depois leva virada. E a culpa é sempre... Quem pediu pra esse cara ficar lá foram os jogadores. Inclusive o Tiquinho. Maravilhoso, artilheiro, o Botafogo tá disputando o título por causa do Tiquinho. Mas o Lúcio Flávio não cobra pênalti. Em todo caso, o jogador... Já cobrou. Já vi ele cobrando muito pênalti, falta. Faria aquele gol? Batia bem na bola, tinha grande chance de fazer. Tem que dividir com os jogadores. Se pudesse entrar em campo, ele faria. Os técnicos têm muita culpa quando o time não anda. Concordo com vocês. Tem que dividir um pouco com diretoria e com os jogadores, tá? Nesse caso, mais ainda, porque foram os jogadores que falaram, deixa ele aí que a gente vai jogar. E aí eles passaram a não jogar. Então, nesse caso, mais ainda. Mas a culpa maior é sempre da diretoria, de todas as diretorias. Nesse caso, é da diretoria. Está agindo, precisa a SAF para fazer isso, para deixar o amigão de plantão lá, todo o time... Nesse caso, a diretoria vacilou. Queria mandar o Lage embora, beleza. Mas não aceitasse a opinião de jogadores. Quem manda no clube é o presidente, é o vice-presidente, é o John Textor. Ele pode até pegar a opinião dos jogadores, né, vez ou outra, mas quem dá a palavra final, né, quem chancela, é a diretoria. Então, se a diretoria optou por ouvir os jogadores e manter o Lúcio Flávio como treinador, e não deu certo, a gente presume-se que foi um erro que partiu da diretoria também, entendeu? Então, é um erro coletivo que, infelizmente, custou a temporada do Botafogo. Um erro custou a temporada do Botafogo. De futebol sempre deixou. A SAF tinha que ter chamado mais esse processo para si. Eu teria deixado o caçapa. Ninguém me convence que qualquer time da Bélgica é mais importante do que ser campeão brasileiro dentro do processo. E aí o Botafogo está virando primo pobre. Mas aí você está vendo o lado brasileiro. Vai perguntar para os caras lá. Não é o lado brasileiro. Você pergunta para qualquer estrangeiro quem que é mais importante. Então, mas por que ele não ficou? Porque o Botafogo... Zero convicção e a necessidade de trazer um cara, principalmente que viesse de fora, e que desse o status ali para manter um time para ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não é a prioridade dos filhos do Textor. Mas não agora é a primeira virou. Vez que acontece isso. Com a vaca indo para o brejo. Mas agora virou. Até porque o Textor já falou sobre isso, né? Ainda é deficitário. Para ele, a gente precisa entender, é um negócio. Exato. Ele não tem amor, paixão. É um negócio, ele tem vários... Mas não é amor, é inteligência. Ser campeão brasileiro é ótimo para resolver essa Mas assim, como você falou, não é prioridade do... Ajuda o negócio ser campeão brasileiro. Não, ajuda o negócio. Não ajuda? E por isso ele fez... Atrai mais patrocinador, por isso ele foi tem buscar premiação. um técnico internacional, o Bruno Lage. Por isso, quando o Tiquinho machucou, ele foi buscar o Diego Costa. O Botafogo não fez contratação. A única que ele fez contratação foi, no meio do campeonato, foi o Diego Costa. Enquanto os outros todos estavam contratando aí. E a gente falava isso ainda no primeiro turno. Como é que vai... O Botafogo contratou, mas contratou bastante promessa, né? Visando o desempenho para o futuro. Ele achou que o time atual era o suficiente para ganhar o campeonato. Mas o Botafogo contratou sim. Contratou o Diego Hernandes, que inclusive entrou no último jogo contra o Bragantino. Contratou mais quem? O zagueiro lá, o baixo, né? O angolano, o africano, não sei bem a nacionalidade dele. Teve aquele rapaz que veio da segunda divisão lá do Uruguai, da Argentina, o Valentim Adamo, que é uma jovem promessa. Tiveram contratações, mas foram contratações visando longo prazo. Assim, o único que veio para jogar mesmo, para tentar ajudar o Botafogo nesse campeonato, foi o Diego Costa, que dispensa apresentações. E o Diego Hernandes, que veio para jogar, que ele era destaque lá no Uruguai, na Argentina, não lembro bem de onde ele veio, mas não vinha sendo utilizado. Mas o Botafogo contratou sim. Vai ser essa janela de meio de ano do Botafogo? Sim. Vai botar dinheiro para reforçar ainda mais? Vai crescer esse time? O Botafogo não fez esse investimento. Mas segurou gente. Tudo bem, mas ele não foi buscar mais gente porque ele achou, primeiro, que poderia ser caro
e que era suficiente com o que estava jogando até ali. E faltou fôlego ao Botafogo. Um dos problemas foi a saída do Luiz Castro, que aí o Botafogo não tem como fazer nada. Foi embora. Recebeu lá a ligação do Cristiano Ronaldo. Ó, tem uns milhões de dólares para você aqui. Ele foi embora. Você quer me treinar? Sou um dos melhores do mundo dos últimos anos. Aí. Essa é uma questão. Agora, o Botafogo tentou buscar alguém que se imaginava no mesmo nível. Não deu certo. Mas que não fez um bom trabalho. Tem várias questões. Acho que houve uma queda física e eu acho que tem a questão psicológica que foi-se... Uma pergunta aqui que eu faço para vocês. Quem puder, responde aqui para mim nos comentários. Se não tivesse demitido o Bruno Lage, será que o Botafogo ainda estaria na liderança, brigando pelo campeonato? Será que o Bruno Lage conseguiria um desempenho melhor que o Lúcio Flávio? Eu fico com essa indagação. Será que o Bruno Lage perderia de 4-3 de virada pro Palmeiras e pro Grêmio? Não sei. Será que realmente demitir o Bruno Lage foi um bom negócio? Responde aqui pra mim no comentário. Foi o pesadelo lá de trás que foi crescendo. Crescendo e virou realidade. O pesadelo de, caramba, é o Botafogo, e para mim, figura decisiva nisso foi o Bruno Lage. Ele transformou uma vantagem enorme que ele tinha num peso do mesmo tamanho, numa cobrança do mesmo tamanho, num pesadelo do mesmo tamanho. E ele não conseguiu sair desse pesadelo. Ele já se cobrava em momentos que nem estava sendo tão cobrado. Ele falava de pressão, ele ia ver se ele ficasse o que ia ser pressão, ele já teve essa pressão na saída, mas quando perde aquele jogo para o Flamengo, ele chama para si um desespero que ainda não existia, que ainda não era generalizado. Era um fantasma dele. Ele tinha aquele fantasma. Ele não queria ser o cara... Ele evocou o fantasma. Ele não queria ser o comandante do navio na hora que o fio virasse. Esse era o medo dele. Acho que ele não se sentia pronto, assim como muita gente questionou quando ele é anunciado. Porque qual foi o grande trabalho do Bruno Lage? Que credenciasse ele a chegar num Botafogo treinado pelo Luiz Castro há mais de um ano, que foi ajeitado pelo Luiz Castro, que estava da forma como estava, jogando com caçapa depois de forma ali orgânica. O que credenciava o Bruno Lage a ser o treinador do Botafogo para ser campeão brasileiro 2023? O fato de ser um técnico cogitado por outros clubes brasileiros. Mas cogitado por que clubes? Pelos outros grandes. O grande que pedia treinador e que queria um estrangeiro era muito mais pela nossa expectativa interna aqui do que realmente por um grande trabalho que ele tenha feito. Ele era um interino que deu certo no Benfica. Exato. Né? E só. Mas fora a questão do técnico de futebol em si, me assustou a fragilidade mental dele nessa história. Mas isso é relativo, cara. Vamos pegar o Luiz Castro, o que fez a primeira campanha, fez a campanha do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Qual era o grande trabalho dele até então? Não tinha. O currículo dele era ter uma vitória sobre o Real Madrid na Champions League pelo Shakhtar Donetsk. Esse era o currículo dele. Se for pegar o Jorge Jesus, que ganhou aí um monte de coisa aí também pelo Flamengo, qual era o currículo dele até chegar no Flamengo? O currículo não entra em campo, gente. A questão é essa. Vai ter treinador com currículo que não vai dar certo e vai ter treinador sem currículo que vai dar super certo. Isso aí não... Foi uma ponderação, no meu entender, é irrelevante. A história toda. A fragilidade que ele demonstra depois daquele jogo com o Flamengo. A gente falava, o Eugênio falava que teria demitido ali. Eu também teria demitido ali. Porque ele estava vendo fantasma antes do fantasma aparecer. Ele deu a brecha, né? Olhando para frente, já que a solução é trocar, vamos ver aí qual é o desafio do Thiago Nunes. É bem diferente do Paulo Autori. O Paulo Autori tem que fazer um time que não está fazendo fazer gol. O do Thiago Nunes é fazer um time voltar a jogar o que já jogou. E parar de tomar tanto gol. Voltar a se defender bem como se defendia. Pontuar Então, muito. o que o Thiago Nunes tem que fazer, o Botafogo já fez e mostrou que tem capacidade de fazer. O que o Paulo Autori tem que fazer, o Cruzeiro ainda não mostrou. Eu acho que é mais complicado. Mas o Thiago Nunes tem 5 jogos. Primeiros 5 jogos do Thiago Nunes nos últimos clubes, no Grêmio. Ali foi legal, hein? Foram 5 vitórias. Era lá o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Estadual. Ele teve 100% de aproveitamento. Se ele repetir no Botafogo, ele é campeão. No Ceará, já não foi tão bem o início. 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 33%. No Sporting Cristal,
53%, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, professor. Eu acho Cada que aí, time é um time, cada início é diferente. e Cada aí pressão é diferente tem também. um desafio pessoal do Thiago Nunes, né? Ele precisa, imagino, que se eu no lugar dele quereria isso, ele precisa retomar aquele status que ele teve, principalmente quando sai do Atlético Paranaense para o Corinthians. Foi o primeiro grande salto dele. Quando o Corinthians faz essa escolha, todo mundo concordava que o Thiago Nunes era um nome para o futuro de técnicos. E ele nunca mais foi isso, né? Teve esse bom início no Grêmio. Acho que esse início, eu posso estar errado, mas eu acho que também tinha alguma competição internacional, acho que sul-americana. Era um Grêmio que mostrou um bom futebol, aquele futebol mais próximo do futebol rock and roll que Thiago Nunes um dia prometeu. Sim. Mas depois nunca mais foi o mesmo. A passagem pelo Ceará, passagem boa, relativamente boa no Sporting Cristal, pelo tamanho do time, mas muito longe do futebol Então, brasileiro. será que vai dar samba no Botafogo? É, Você falou no rock and roll. ele, Opa, samba? Hã? ele, Ouvi samba aí? ele tem essa fome, né? Ele tem essa fome de mostrar. É um time necessitado dessa virada, com um técnico necessitado de mostrar pra gente Ele que tem muda o o status tamanho. dele se ele conseguir fazer essa virada no Botafogo e ser Ele campeão? melhora bem. É uma retomada para ele. Eu acho que ele tem essa motivação pessoal. Não acho que ele tem essa pegada sanguínea que a gente tinha falado aqui, né? Alguém com cara de Botafogo. Me parece um técnico que precisa de tempo para decolar. Mesmo no Atlético Paranaense foi assim, né? Ele precisou de tempo. E, se ele conseguir, muda o status. Ele retoma um status, na verdade, que um dia ele já teve. O Botafogo de Bete Carvalho, de Zeca Pagodinho, Thiago Nunes vai dar samba? Gostou Ele dessa? não tem esse Brincante ele, né? Trocadilho infame. gingado, né? Não. Thiago Nunes não é. Cintura de cimento? Ele não é. Cintura de Tem cimento? essa malemolência e tal. Ele é fininho, né? Dá pra fazer um pandan ali, mas... Thiago, um bom profissional, experiente, né? Ele aparece no Atlético Paranaense para o grande público, mas antes disso ele trabalhou em dezenas de clubes pequenos no interior do Brasil, passou por muita coisa na carreira dele, na vida dele, para chegar ao estrelato no Atlético Paranaense, conquistando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e tal. Mas eu acho que para esse desafio do Botafogo, assim, acho que o Thiago, para montar um time do Botafogo de 2024, é uma coisa. Ok. Para salvar título do Botafogo, eu acho que não é suficiente. Não. Não vejo força, lastro na carreira dele para chegar. Isso aí só o tempo vai dizer. Se ele vai salvar o título, se não vai salvar o título. Eu acho que tem grandes chances devido à fragilidade dos adversários que a gente vai enfrentar daqui pra frente. A gente tem uma tabela super tranquila, né? A gente só vai enfrentar a galera que tá brigando pra fugir do rebaixamento. Time de nível técnico mais baixo. A gente pega o Fortaleza, não é nenhum bicho-papão. Curitiba, que já tá entregue. Mas quem? Cruzeiro, que também tá na sofrência. E Inter, que é um time totalmente vencível. É isso? Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Curitiba e Internacional. Se desses 5 aí conseguir ganhar 4 jogos, a gente tá na briga. A gente faz 72 pontos e vai depender do desempenho do Palmeiras. O Palmeiras, o máximo que pode chegar é 72 pontos também. Se a gente chegar a 72, aí vai pro critério de desempate. É número de vitórias, saldo de gols, enfim. Totalmente vencível. Se o Thiago conseguir acertar a defesa do Botafogo, né? E trabalhar a parte psicológica ali, a parte emocional, a gente tem grandes chances aí de continuar na briga. Reverter no estalo de dedos a situação de declínio do time. Mas você caiu em contradição agora. Você viu no Paulo Autuori em 6 jogos, com a experiência para salvar Quebrou as pernas do jogador. Boa. o Cruzeiro. Por que esse aqui não? O Autuori tem mais Não é estofo, né? Mais estofo. Mas olha a situação. E o Autuori tem mais estofo que jogador. O Autuori estava aposentado. Praticamente. O que o Autuori estava fazendo antes de chegar no Cruzeiro? Tem as Libertadores nas costas. Tem a Libertadores de 1980. Ah, não quero mais falar não, que esse povo me deixa nervoso. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou aí, dá like, compartilha, comenta aqui embaixo pra mim se você acha que o Thiago Nunes tem estofo, como o rapaz aqui falou, de
conquistar o título pelo Botafogo, tá? Eu vou ficando por aqui e volto aí qualquer momento com mais um vídeo. Abraços e até a próxima. Fui!